Não porque o Lula adora um charuto ou um cubano, é porque não tem médica e médico no Brasil suficiente disposto a ir para as fronteiras periféricas deste país. Vamos ver. Ontem houve um importantíssimo evento do relançamento do Mais Médicos. Há uma expectativa de até mais 28 mil médicos e médicas espalhados pelo Brasil para lugares onde nunca antes na história desse país havia pisado médico, só no programa Mais Médicos. A prioridade do programa Mais Médicos será médicas e médicos formados pelo FIES. Então, prioridade será para médicos brasileiros, mas deverá haver a contratação de médicas e médicos cubanos também, novamente, em número menor. Mas haverá, por quê? Não por gosto, não porque o Lula adora um charuto ou um cubano, é porque não tem médica e médico no Brasil suficiente disposto a ir para as fronteiras periféricas deste país. Vamos ver o que será. No Mais Médicos de ontem, Lula falou sobre o arcabouço fiscal. Houve um discurso bonito da Nízia, houve um discurso importante do Lula, e o Lula falou sobre o arcabouço fiscal. Na contramão do que está sendo falado nos bastidores pelos ministérios da Fazenda e Planejamento. Vamos ver como é que vai sair esse arcabouço. Vamos ouvir Lula. Ou seja, como é que você pode colocar uma coisa como a saúde dentro do teto de gastos? Ou seja, qual é o preço que você paga de não cuidar das pessoas na hora certa? Aliás, o Brasil é especialista nisso. Toda vez que a gente vai discutir um avanço social, aparece alguém da área econômica para dizer, mas esse é o gasto, a gente não pode gastar, não tem mais como gastar. As pessoas significam quanto gastou, quanto custou ao Brasil a gente não fazer as coisas no tempo certo. Quanto custou ao Brasil a gente não cuidar da saúde mais rápido? Quanto custou para o Brasil a gente não alfabetizar o povo na década de 50? Quanto custou para o Brasil não fazer a reforma agrária na década de 50? Quanto custa esse país não ter acabado com o preconceito racial nesse país? Quanto custou esse país não tratar as mulheres com o respeito que elas merecem, como uma parte do mundo avançou? Ou seja, tudo nós é sempre atrasado. E tudo nós é sempre atrasado por conta do gasto. Então, nós precisamos arejar a nossa cabeça. Os cursos de economia daí para frente precisam mudar. O que é custo, e o que é gasto, e o que é investimento. Porque não tem nada mais precioso do que investir para que uma pessoa pobre possa comer 3 vezes ao dia. Não tem nada mais precioso do que você educar uma nação para que as pessoas não tenham preconceito pela cor das pessoas, pelo berço que as pessoas nasceram, pelo grau de instrução das pessoas. Por isso é que nós temos que mudar o nosso conceito do que é gasto e do que é investimento. E eu acho que tudo que é feito para educar o povo, para formar o povo e para cuidar da saúde do povo, a gente tem que ver sempre como investimento. Quanto custaria hoje a situação do povo pobre se a gente não tivesse criado subsídio para Minha Casa Minha Vida? Como é que a gente iria querer que uma pessoa que ganha um salário mínimo possa pagar 300, 400 reais de prestação no casa do aluguel? Se o Estado é capaz de aceitar conviver com dívida de 1 trilhão e 700 bilhões de reais, que as pessoas devem à Previdência, devem à Receita, por que não pode conviver com um pouco de subsídio para o povo pobre se transformar menos pobre, virar cidadão de classe média, poder virar um consumidor de padrão médio e esse país voltar a crescer? Quem tem que mudar, na verdade, é a nossa cabeça. É a nossa cabeça. Os livros de economia estão superados. É preciso criar
uma nova mentalidade sobre a razão da gente governar. É isso aí. Corajoso e forte, né, Plínio? Ô Mauro, é interessante que o Lula chama atenção para uma coisa. Eu estava até dando uma pesquisada aqui, tem estudos que já projetam, tanto que se a gente for ver no setor privado, o que os planos de saúde estão investindo atualmente? Estão investindo na saúde preventiva, porque se reduz o custo na outra ponta. 50%. A gente poderia ter um orçamento da saúde menor se fosse investido na saúde preventiva, se fosse investido no o que o Mais Médicos faz, por exemplo, de ir até o interior e consultar aquelas pessoas que estão em vias de... Porque se a gente for pegar a desnutrição, se a gente for pegar o jeito que muitas pessoas mais simples têm que ganhar a vida, né, muitas vezes com esforço físico, e sem nenhuma prevenção, isso aí impacta onde? Impacta no sistema público de saúde. Só que se você não trabalha, você vê o investimento na saúde como um gasto, você vai estar sempre gastando. E quando você coloca na outra ponta, a medicina curativa, que a gente fala, né? Para onde vai esse dinheiro? O Brasil não tem um sistema público que é capaz de absorver toda a demanda hoje. Então, o que tem que fazer? Tem que contratar a saúde privada. Você tem que contratar hospitais privados. Você tem que... Se a gente levantar o valor que o governo gasta, por exemplo, só em medidas judiciais, que tem que arcar com custos de tratamento, medicamento, é um absurdo, é um valor absurdo. E o Lula fala isso. Você tem que mudar a mentalidade, porque a saúde, né, Mauro, como a própria OMS prega, não é simplesmente a ausência de doença. É você trabalhar o bem-estar físico, emocional, psicológico das pessoas. Agora você pega. A gente saiu de um governo de 4 anos em que as pessoas eram submetidas a um regime de terror, que adoeceram muitas psiquicamente, né? E agora, quem que vai arcar com esses custos? O sistema público de saúde. Então, tem que mudar essa mentalidade, e essa mentalidade tem que mudar a partir da economia. Porque tudo que a gente faz hoje no sistema público leva dinheiro para o sistema financeiro. A saúde é um exemplo, mas se a gente for pegar em todas as pastas, tem isso. E o que a gente vê na saúde privada é uma concentração sem precedentes desses planos de saúde, que são conglomerados financeiros cada vez mais.